Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente, Enzo Dutra Presotto, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, especialmente os alunos do Bom Jesus, Santo Antônio, EBM, Gustavo Richard, minha mãe na plateia, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. A todos um bom dia. Antes de começar meu discurso, gostaria de avisar a todos que a escola Adolf Konder está necessitando de doação de calçados totalmente pretos, tanto masculinos quanto femininos, do número 34 a 41 para a fanfarra da escola, porque muitos deles não têm a condição de comprar. Então, e eles vão ser usados no desfile do dia 7 de setembro. A doação pode ser deixada tanto na contabilidade quanto na secretaria da escola. Então, atualmente, venho percebendo que já virou hábito para os seres humanos o desrespeito contra os idosos. Na nossa sociedade, em que deveríamos ajudar e respeitar os mais velhos, só os excluímos cada vez mais de nossas vidas. Os idosos devem ser respeitados, porque foram eles que nos ensinaram tudo o que sabemos. A maioria dão a sua vida para ajudar a preparar mais um ser humano para este mundo, e muitas vezes as pessoas abandonam quem zelou uma vida inteira por elas. O menosprezo pode ser tanto por alguém que lhe deu tanto carinho e tanto conhecimento, que as pessoas acabam a julgar os senhores e senhoras como inúteis ou incapazes, coisa que posso afirmar errada, pois conheço muitos idosos que são muito mais capazes que muitos adultos. Mas o desrespeito em si já é algo que praticamos no nosso dia a dia, não é? Então, como se não fosse bastante, nós, por assim dizer, a sociedade, começamos a agredi-los. De acordo com o Diário Catarinense, a violência contra idosos vem crescendo em Santa Catarina. Dados do Disque 100, em 2016, registraram 1.021 denúncias no período. Muitos, no entanto, sentem-se constrangidos em denunciar, já que a violência, na maior parte das vezes, parte de pessoas próximas, por isso os números podem ser bem maiores. Mas temos que lembrar que não existe apenas agressão física feita contra os idosos. São uma série de agressões, de forma tanto física quanto psicológica. Vou citar alguns tipos de violência de acordo com o site alzheimer360.com. Com a palavra, a vereadora Mirim Grace German da Silva. Gostaria de parabenizá-la pela escolha deste tema, vereadora Mirim Laura. Eu acredito que é de muita importância para todos nós, porque os idosos, por serem idosos, quer dizer que eles tiveram um passado e, de alguma forma, eles ajudaram a nossa sociedade. E nós temos que valorizar isso, porque quando uma pessoa é mais velha que a gente, ela tem mais carga, ela tem um passado, ela tem a sabedoria da idade. E eu acredito que é muito importante nós tratarmos eles com o respeito que é devido, porque eles passaram por coisas que nós não passamos. E quando nós deixamos de valorizar isso, estamos deixando de lado todo o conhecimento que foi passado pela nossa sociedade. Obrigada pela atenção. Com certeza, concordo plenamente. Obrigada. Com a palavra, o vereador Mirim Marlon Steinhauser Neves, em a parte. E eu também gostaria de fazer uma parte depois, vereadora. Assim como a vereadora Grace German, eu gostaria de te parabenizar pelo tema escolhido, pois hoje em dia estamos pensando muito no hoje, no presente. Esquecemos que no amanhã, daqui a alguns anos, não muitos, apenas 70, 60, 50, nós seremos esses idosos. Nós estaremos no lugar deles. E como queremos ser tratados? Com respeito, com educação, com prestígio? Ou como alguém que não sabe nada? Então, de fato, deixo a reflexão e, mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. Vereadora, eu gostaria de ressaltar o que o vereador Marlon falou, de nós exigirmos respeito, mas não darmos respeito. E todos nós chegaremos à velhice um dia, aos que não morrerem antes, com certeza, né? Essa é a lei da vida, ou você morre cedo ou você envelhece. E nós não respeitamos essas pessoas que muitas vezes chegam a uma idade mais avançada. O que é necessário, porque como você falou, grande parte dos conhecimentos que nós temos vieram dessas pessoas. Então nós temos que valorizá-las e respeitá-las. Muito obrigado pela atenção. Concordo plenamente com você, porque hoje em dia a gente exige que a gente seja respeitado, mas não respeita ao próximo. Acho de extrema importância respeitarmos os idosos, porque um dia nós seremos eles. Então, respeitamos agora para que no futuro seremos respeitados. Então, os tipos de violência, de acordo com o site alzheimer360.com, são violência física, aquela visível quando há um maltrato com espancamentos, etc. Negligência, abandono. A mais comum entre elas é quando um idoso se encontra com falta de cuidados pela família ou responsável, ou abandonar o idoso em um lugar sem sua supervisão ou cuidado.
Sexual, quando o idoso é forçado a presenciar ou participar de alguma forma de atividade sexual. Econômica, financeira ou patrimonial, é quando alguém usa de forma indevida os bens do consumo do idoso. Autoinfligida ou autonegligência, quando o próprio idoso se recusa a receber ajuda ou faz algo que seja ruim para a própria pessoa. E por último, a psicológica. É considerada violência psicológica quando há o preconceito, discriminação, menosprezo ou desprezo contra o idoso. Humilhar, assustar, aterrorizar e afastar a pessoa do convívio social é o segundo maior tipo de violência aqui no Brasil. De acordo com os dados mais recentes do Disque Denúncia 100, os tipos de violência mais comuns no Brasil são 77% das denúncias são por negligência, 51% por violência psicológica, 38% por abuso financeiro e econômico ou violência patrimonial e 26% por violência física e maus tratos. Somente no ano de 2016 foram registrados 32.632 casos no Brasil inteiro de denúncias de violência contra idosos. Em vista disso, reforçou-se a necessidade de falarmos desse tipo de agressão contra o idoso, um assunto tão triste, revoltante e, infelizmente, comum. E lembre-se de ficar sempre atento para que ninguém que você menos espera, porque quem você menos espera, talvez esteja passando por isso. Com a palavra em a parte, a vereadora Mirim, Natália Oliveira Pereira dos Santos. Laura, eu quero primeiramente te parabenizar pelo tema escolhido e ressaltar que muitas vezes a população acaba excluindo os idosos da sociedade por julgarem a capacidade deles de fazer parte dos temas que ocorrem no nosso cotidiano. E isso é extremamente visível pelos vários tipos de agressão que você acabou de citar. Então, eu quero te parabenizar e frisar que é realmente muito relevante trazer e mobilizar a população de que isso é errado e deve ser, de alguma forma, mudado. Parabéns. Muito obrigada. Devido à quantidade de apartes, eu lhe concedo mais 2 minutos para a conclusão. Então, lembre-se de ficar sempre atento para que quem esteja próximo de você saiba se ele esteja passando por algum tipo de violência. Alguns sinais para ajudá-lo a saber se há agressão ou não são ter medo de um familiar ou de um cuidador profissional, não querer responder quando se pergunta ou olha para o cuidador familiar antes de responder. Seu comportamento muda quando o cuidador familiar entra ou sai do espaço físico onde se encontra, manifesta sentimentos de solidão, diz que precisa de amigos, família, dinheiro, etc. Expressa frases que indicam baixa autoestima, não sirvo para nada, só estou incomodando, ou mostra um exagerado respeito ao cuidador familiar. Às vezes, pode parecer difícil cuidar de alguém que necessite de um tempo a mais, alguém que precise de uma rotina. Mas lembre que cuidar é amar, e todos devem ser tratados de maneira respeitosa e gentil, principalmente os mais sábios. Lembre-se que qualquer tipo de violência deve ser denunciada. Para isso, ligue 100, para nós conseguirmos lutar pelos direitos dos idosos. Obrigada pela atenção.